Querido, eu quero convidar você, pode se sentar, fique assentado em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Versículo 25. Diz assim o texto da palavra de Deus: naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Feche seus olhos e fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que a tua palavra possa produzir algo novo nos nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido, a história é muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido outras pessoas pregarem sobre a história do bom samaritano, e muito possivelmente você já tenha me ouvido pregar. Mas mais uma vez eu quero convidar você a olhar para esse texto e permitir que o Senhor Deus possa falar nos nossos corações através da tua palavra. Esse texto diz que um certo homem que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, que conhecia as doutrinas judaicas, faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta que esse homem faz é uma pergunta muito direta. E ele queria saber de Jesus, apesar de saber o que a lei dizia, o que ele deveria fazer para que ele pudesse alcançar a vida eterna. O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de uma vida pós a morte. O que eu preciso fazer para viver pós o tempo em que eu deixar esse edifício, esse corpo, poder viver a minha eternidade com Deus? O que eu preciso fazer para que o céu seja uma realidade para a minha vida pós a morte? Eu não sei se você tem essa resposta muito clara ou bem clara no seu coração. Talvez essa também seja uma pergunta que está aí no teu coração. E talvez essa seja uma pergunta que tem levado muitas pessoas a fazer. Hoje eu conversava com uma pessoa e falávamos sobre isso. Nós tocávamos nesse assunto, porque para muitas pessoas existe uma crise em ter convicção, em saber se vamos ou não viver a eternidade com Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você tem a sua convicção no seu coração de que você vai passar a eternidade com Deus? Eu vou fazer de novo. Você tem a convicção de que você vai passar a eternidade com Deus? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu não só vou, como vou ter uma voz bonita igual esses meninos que estão cantando aqui. Um dia eu vou cantar igual eles, no coral celestial. Vou cantar mais bonito do que o Emerson. Porque lá eu terei um novo corpo. Tenho certeza que Deus vai me dar uma voz bem mais bonita do que essa que eu tenho hoje. E lá nós estaremos celebrando a eternidade juntamente com Deus. Mas essa pergunta desse homem a Jesus, Jesus responde passando a responsabilidade para ele. Não é isso? Jesus olha para ele e diz assim: o cara era conhecedor da lei. O cara conhecia o que as escrituras diziam. E Jesus olha para ele e diz: o que está escrito na lei? O que a Bíblia fala a respeito da eternidade? O que a Bíblia tem dito que nós devemos fazer para herdar o céu? E aquele homem tinha aquela resposta na ponta da língua.
porque ele era um estudioso da lei, ele era alguém que conhecia toda a lei. E a resposta dele também é muito direta em dizer: olha, a lei diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ama ao teu próximo. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: se é essa a tua resposta, vamos embora, acabou o culto e cumpram isso aí. Vamos embora e faça exatamente o que a Bíblia diz. E nesse momento, ele entra numa crise entre o conhecimento, entre aquilo que ele sabia e aquilo que ele vivia no seu dia a dia. Porque quando Jesus, olha para o texto, vamos para o texto, acompanhe o texto, eu estou lendo numa versão um pouco diferente, mas acompanhe aí. Ele respondeu: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Disse Jesus ao homem. Ele disse: ame ao Senhor Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência e de todas as forças, e ama o teu próximo como a você mesmo. Jesus olha então para ele, versículo 28, e diz o quê? Boa resposta. Resposta sábia. Disse Jesus: faça isso e terás a vida eterna. Faça essas coisas e terá a vida eterna. E quando Jesus diz isso para ele, ele se perdeu entre aquilo que ele sabia, entre aquilo que ele conhecia e aquilo que ele vivia. Nós moramos e vivemos num país dito cristão, em que a palavra de Deus é pregada de muitas formas, meio de televisão, internet, você tem mensagem de todo tipo, mensagens bíblicas, mensagem falada, e certamente você que veio aqui nesta noite, já ouviu alguém dizer o que fazer para encontrar ou viver na eternidade com Deus, para passar a tua eternidade com Deus. Talvez você saiba o que a Escritura diz, mas eu quero nessa noite dizer para você que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, precisa nos levar a uma vida, a uma prática desse homem que ama a Deus e que ama o próximo. E esse homem, ele precisava dizer alguma coisa para Jesus. E ele, tentando justificar, ele diz o quê? Qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é esse camarada aí que eu tenho que amar? Quem é essa pessoa que eu tenho que cuidar? E aí Jesus dá um outro problema para ele. É isso? Jesus dá um outro problema para ele resolver. E Jesus dá uma história para ele, conta uma história que todos nós conhecemos. E ele fala que tinha um homem que descia de Jericó, pelo caminho, ele encontrou uns ladrões, esses ladrões vieram, roubaram, saquearam aquele homem, bateram naquele homem, tiraram tudo que ele tinha e deixaram aquele homem caído à beira do caminho. Deixaram aquele homem abandonado, deixaram aquele homem sofrido. E esta é uma cena que parece que nós encontramos todos os dias onde nós estamos, aonde nós vivemos. Hoje, quando eu saía, a Bíblia ainda é uma identificação do crente, né? Apesar de muitos crentes estar andando com a Bíblia no celular, eu gostaria de desafiar você a andar com a sua Bíblia, porque alguém vai te reconhecer como cristão pela Bíblia que você carrega. E quando eu saí do hospital com a minha Bíblia debaixo do braço, eu fui abordado por uma moça. E ela falou: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu irmão. Pegaram o meu irmão, bateram nele, 38 anos, e bateram tanto que ele está lá na UTI, respirando só pelos aparelhos.
O que fazer quando nós deparamos com situações como essa? O que fazer quando esse texto tem a ver com a minha realidade, com o meu contexto, com o meu cenário, com o cenário em que você vive, em que nós vivemos? E aí Jesus vai colocar outros personagens nessa história. Vai dizer que tinha um homem que vivia no templo como sacerdote, fazia parte de toda a liturgia do templo, era um homem que estava diretamente ligado ao culto de Israel, dos judeus. E esse homem passou pelo aquele cidadão, pelo aquele homem caído, e ele atravessou para o outro lado, e ele virou as costas para aquela situação. Jesus vai dizer que em seguida veio um grande cantor de quarteto, né? Um grande personagem também do culto, do contexto daquele cenário, pessoas que todos os dias estavam no templo, faziam parte da organização do templo, faziam parte da organização da música do templo. E quando ele olhou para aquele homem, ele teve a mesma atitude do sacerdote em passar para o outro lado da rua. E eu quero que você pare um pouquinho comigo nessa história e pense que até agora nós temos 4 personagens nessa história. 4. Primeiro personagem que surge na história é quem? Além de Jesus, que estava conversando com ele, um estudioso da lei. Não é isso? Um estudioso da lei. É o primeiro camarada que aparece conversando com Jesus. Depois Jesus coloca um segundo, que é o homem que vinha descendo, que estava no caminho, não é isso? Depois nós vamos encontrar o sacerdote, depois nós vamos encontrar o levita. E eu quero fazer uma pergunta para você. Olhando para essa história, em qual cadeira você senta? Se você fosse se colocar como personagem dessa história, onde você estaria sentado? Onde você entraria? Em qual parte do teatro você entraria? Se você fosse convidado por Jesus e dissesse: eu preciso contar uma história para vocês, e eu preciso pegar alguns personagens aqui, e ele fala assim: eu quero escolher alguém aqui que é estudioso da Bíblia, e eu quero convidar aqui, eu quero convidar também aqui à frente, alguém que está passando por dias difíceis, por grandes problemas, por grandes lutas. Eu quero convidar aqui à frente alguém que tem se sentido marginalizado, alguém que tem sido torturado, alguém que tem passado por sofrimentos terríveis na sua vida, alguém que tem vivido dias difíceis. Eu quero convidar aqui à frente. E eu quero convidar alguns líderes aqui, alguns sacerdotes, que fazem parte desse culto, que fazem parte da palavra, da direção. Eu quero convidar os levitas também. Eu não sei se você ficaria aí assistindo, se você viria para cá. Eu não sei, mas eu quero que você, por um momento, pudesse pensar aonde você entra. Onde você entraria nessa história? E a história vai parecer um último personagem, que é um homem que não tinha nenhum status. Não é isso? Um homem que não carregava nenhum status da religião, pelo contrário, um homem que para os judeus era excluído da bênção, era excluído do reino de Deus, por ser samaritano. E os samaritanos eram homens que vinham de Samaria, eram homens que vinham, e os samaritanos, perdão, irmãos, os samaritanos, eles se separaram dos judeus, criaram a sua própria cultura religiosa e se tornaram um povo inimigo dos judeus.
E com isso, o que aconteceu? Os judeus odiavam os samaritanos e achavam que os samaritanos não faziam parte do reino de Deus. Certo? E é exatamente esse camarada, esse samaritano, que entra na história para representar o personagem do reino de Deus. É exatamente esse cara sem status nenhum que surge para mostrar quem estava dentro dessa proposta de Jesus, não de apenas conhecedor, não de apenas organizador, mas alguém que vivia na prática a vida cristã. E esse homem, a história diz que ao passar pelaquele camarada caído, ele olhou para ele tocou nele, ele sarou as suas feridas, ele investiu o seu tempo, ele investiu o seu recurso, ele tomou aquele rapaz, colocou no seu animal, ele levou para um lugar, e ali ele pediu que cuidassem dele, e ele pagou algum dinheiro, e disse que se precisasse de mais recurso, no outro dia, ele viria e pagaria o que estivesse faltando. E agora nós temos um novo personagem. E onde você entraria nesse cenário todo? Aonde você cabe nisso tudo, querido? Nós precisamos responder algumas perguntas para nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos algumas perguntas para Jesus, Ele devolve outras para nós. Não é isso? Ou Ele nos dá algumas respostas para que nós possamos fazer uma análise daquilo que nós somos. E essa história é para que as pessoas pudessem se ver, para que elas pudessem entender a proposta de Jesus. E não foi apenas por uma vez que Jesus agiu dessa forma. Há outra ocasião em Lucas capítulo 15, que Jesus estava indo na casa de pessoas pecadoras, comendo com cobradores de impostos. E os religiosos falaram o quê? Esse Jesus aí está indo na casa de pessoas pecadoras. Esse Jesus está entrando na casa de homens que não fazem parte do nosso contexto. E a Bíblia diz que Jesus traz uma história, algumas histórias, fala de ovelha perdida, ele vai falar da dracma perdida, ele vai falar do filho que abandonou a casa do pai, largou tudo, perdeu tudo, para dizer para aqueles homens, para responder a essa pergunta feita. Por que é que Jesus está entrando na casa de pecadores? Meu querido que está aqui nessa noite, amigo, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A pergunta desse homem é uma pergunta que nós precisamos fazer. É uma pergunta necessária. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa história é uma história que precisa me levar a uma séria avaliação de quem eu sou, de onde eu estou e do que eu estou fazendo com aquilo que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, já revelou para mim. Porque presta atenção no que eu vou dizer. Deus, na sua misericórdia, na sua graça, já havia revelado àquele estudioso da lei o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele já revelou através das Escrituras Sagradas o que eu e você precisamos fazer para herdar a vida eterna. A pergunta é: o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Quais os personagens dessa história que nós mais encontramos hoje? Quais são os personagens que nós mais encontramos hoje? Não sei, no seu cenário.
que você mais convive é com gente que está estudando a Escritura, que está lendo, porque ser um estudioso da lei, irmãos, um cara para ser chamado de estudioso da lei, era um cara que conhecia a lei de ponta a ponta. Ninguém era chamado de conhecedor da lei, estudioso da lei, se não soubesse toda a lei. E esse cara era conhecedor, porque ele sabia de uma ponta na outra toda a lei. É comum encontrar isso. Cara, e hoje que conhece toda a Escritura? Ou é comum nós encontrarmos hoje no nosso contexto pessoas o tempo todo caídas à beira do caminho? É comum você encontrar pessoas à beira do caminho? Por que não se perguntar se nós não somos pessoas caídas? Quando nós olhamos dentro de um cenário de igreja para essa história, nós nos colocamos como sacerdote, nós nos colocamos como levita, como estudioso, e poucas vezes nós nos colocamos no lugar do homem caído, e muitas vezes aonde nós estamos é exatamente aí, caídos, prostrados, sofridos, sangrando. E nós não conseguimos perceber isso, que a nossa condições é essa, de dependência, de que Deus levante alguém, ainda que não seja no nosso meio, ainda que não seja alguém que eu espere, mas que Deus levante homens, e que esse alguém vá ao encontro das minhas feridas, vá ao encontro das minhas necessidades, que Deus levante alguém, para que esse alguém possa investir tempo na minha vida. Talvez esse seja o personagem mais difícil de você conseguir se encontrar nele. Mas talvez é exatamente aí que nós estamos. Nos sentindo envergonhado, nos sentindo humilhado, nos sentindo abandonado. Essa era a realidade desse homem. Precisando da misericórdia e graça de Deus. Ou talvez, eu sou um sacerdote, um levita, mas que não consigo perceber estes ao meu lado, para estender as mãos, para dar um braço, para dar a mão, para dar um abraço, para dizer, não para não, vamos junto, nós vamos chegar lá. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Ou talvez você, querido, que está aqui nessa noite, lembra de manhã, quando nós passamos aquele vídeo da Bíblia, 3 tipos de crente. Crente que tem a Bíblia, mas nunca pega nela, nunca olha para ela. O crente que tem a Bíblia, até pega nela, mas não tem paixão por ela, não tem amor por ela. E o crente que tem a Bíblia, que ama, estuda e coloca em prática. Esse é aqueles que mudarão o mundo. Esses são os verdadeiros samaritanos, como dessa história. Esses são os que sempre vão estender as mãos para aqueles que estão prostrados no caminho. E se você se encontra no meio desses, e o vídeo diz que esses são os raros, mas esses que mudarão o mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã. A vida eterna é um presente de Deus. É graça, é misericórdia. A vida eterna é misericórdia, é graça, é presente de Deus. Pela fé, nós somos salvos, não é isso? Isso não vem de nós, para que nós não nos gloriamos, mas vem de Deus, presente de Deus.
Peraí, pastor, mas você está falando que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer. A graça salvadora, ela me impulsiona a viver a nova vida do homem que faz parte do reino de Deus. Enquanto agente desse reino de Deus, eu fui chamado, resgatado para servir e para ir em busca daqueles que estão caídos e prostrados à beira do caminho. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não tenha conseguido perceber. Talvez você não tenha conseguido olhar em volta. Mas a igreja, que é você, é a única esperança para esses que estão caídos. Eu vou repetir para você. A igreja, que é você, é a esperança para os que estão caídos. Eu fico tentando trazer essa cena na minha mente. Fico tentando, toda vez que eu leio alguma coisa, não sei se você é assim, eu fico tentando imaginar aquela cena, né? E eu fico imaginando aquele homem sanguentado, com dores profundas em seu corpo, com cicatrizes profundas. E aquele homem, então, consegue olhar e ver. E ele vê que do outro lado, em direção a ele, vem alguém que aos seus olhos é a igreja. E quando ele olha aquela pessoa vindo em direção a ele, o seu coração começa a se encher de esperança, o seu coração começa a se alegrar, porque aquele homem que é a sua esperança, vem em direção a ele, para agora resgatar ele da situação que ele está, para dar as mãos, para estender. E quando aquele homem está se aproximando dele, ele simplesmente se desvia e vira as costas e vai embora. E agora, por mais uma vez, aquele homem está mais triste, mais sofrido, porque ele viu que a igreja, que era a esperança, virou as costas para ele. Mas mais uma vez vem um levita, e ele fala: aquele jamais vai virar as costas para mim, aquele vai olhar para as minhas necessidades, aquele virá onde eu estou e me resgatará dessa situação que eu estou vivendo, aquele vai vir e vai me auxiliar. E esse homem começa a se aproximar, e esse cara caído começa a se encher de alegria, começa a se encher de esperança, porque a igreja que estava lá longe, lá no templo, agora ela saiu do templo, ela foi para a praça, ela foi para o bairro, e as pessoas do bairro começaram a se encher de alegria, porque agora está chegando a esperança para os nossos filhos, agora está chegando a esperança para nosso bairro, porque a igreja está vindo em direção a nós. Mas no momento em que a igreja precisa estender, precisa ir e lavar as feridas, a igreja volta as costas e vai embora. E aí, Deus, que é rico em misericórdia, Deus que é rico em graça, Ele levanta outras pessoas para fazer aquilo que era nossa responsabilidade. Por isso Israel perdeu o direito de ser a nação de Deus, porque Deus precisou mostrar que se eles não fizessem, Deus levantaria outras pessoas. E agora Deus levanta o samaritano, e ele pode responder à ansiedade daquele que está prostrado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está em busca de homens que têm as marcas do reino de Jesus Cristo. Deus está em busca de homens e mulheres que têm a marca do reino de Jesus Cristo. Ontem eu estava na praça e eu fico observando algumas coisas. E em meio a tudo que eu observava, uma pessoa chamou a minha atenção, e muito a minha atenção.
porque ela saiu de toda a cena que nós estávamos vivendo ali. Ela se dirigiu à praça, ela se encostou ao lado de um menino, muito provavelmente um menino usuário, e ela ficou ali conversando com aqueles meninos. Depois ela se direcionou a uma barraca, ela pegou um copo de Coca-Cola, ela pegou uma pizza e ela passou mais uns 20 minutos ao lado desse menino. Porque essa pessoa tem as marcas do reino de Jesus Cristo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos fazer por fazer. Nós temos que fazer pelo aquilo que nós somos. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão aqui, que é a igreja. Muitas pessoas estavam lá, precisava ser vista por você, e você não conseguiu ver elas. Eu vou repetir de novo. Muitas pessoas estavam lá e precisava ser vista por você, e você não conseguiu enxergar elas. Teve um momento da festa que eu peguei um jovem e disse assim: pega uma Coca-Cola e vai lá e distribui para aqueles meninos. Não era porque eu queria dar Coca-Cola para eles, é porque eu queria dizer: eu estou vendo vocês aqui. Vocês são importantes para nós. Nós estamos aqui porque nós queremos trazer esperança para essa vida miserável, longe de Deus, que vocês estão vivendo. Porque todos aqueles meninos estão caídos à beira do caminho, esperando por mim e por você. Feche seus olhos, querido, e fale com Deus nessa noite. Feche seus olhos e fale com Deus. E eu quero que, enquanto seus olhos sejam fechados, você traga por mais uma vez essa história ao seu coração. Traga essa cena à sua mente e tenta responder para você mesmo. Aonde você está, querido? Aonde você está? Não tenha medo de dizer: Deus, eu estou prostrado, eu estou caído, porque já levaram as minhas esperanças. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Ele já levou os meus sonhos. Ele roubou o meu sonho. Ele roubou a minha alegria. Deus, o inimigo entrou contra a minha vida. E ele saqueou os meus projetos de vida. Por isso eu me sinto prostrado. Envia, Deus, pessoas em minha direção. Diga isso para Deus essa noite. Não tenha medo de dizer isso não. Sabe por quê? Porque certamente, se você disser isso, Deus enviará homens na sua direção para abençoar a sua vida. Porque os ouvidos do Senhor estão abertos a ouvir o clamor daqueles que buscam. Por isso diga: Deus, eu preciso ser resgatado. Deus contou essas histórias para dizer o quanto Ele se importava, o quanto Deus se importa, não apenas com o religioso, com o conhecedor da lei, mas Deus se importa com aqueles que estão caídos. Ele diz: eu vim para buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Esta é a minha proposta. Eu vim para que aqueles que estão prostrados à beira do caminho sejam encontrados e sejam curados pela minha igreja. Deus está dizendo: eu não importo com o que você conhece, eu não importo com o que você tem de conhecimento da Escritura, eu quero que você assuma um compromisso de vida comigo. Eu quero que você faça parte do meu reino. Eu não quero que você saiba sobre mim, eu quero que você viva comigo. E se você viver comigo, eu vou usar você tremendamente, de forma que você nem imagina. É isso que Deus está dizendo para você, querido. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque seu coração diante de Deus e diga: Deus, aqui estou eu no meio dessa cena de pessoas caídas, de pessoas religiosas, no meio dessa cena em que existe samaritanos,
não tenho nenhum status, mas eu quero fazer a tua vontade, continuar fazendo. Deixa, Deus, o encontro da sua vida exatamente onde você está, porque é exatamente onde você está que Ele quer fazer de você uma nova criatura, pelo poder da palavra dEle. Nós temos vivido tempo difícil, em que a igreja precisa se fazer presente, e você é a igreja, e Deus conta com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor cele essa palavra nos nossos corações. Deus, eu não quero sair para essa comunidade, eu não quero ser igreja nessa comunidade e fechar os meus olhos para aqueles que estão caídos à beira, ó Deus, à margem dessa sociedade. Não me deixe, Pai, viver assim. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Pai, com os olhos fechados, mas abra os nossos olhos, para que nós venhamos colocar em prática tudo que nós sabemos a respeito da vida eterna. Eu quero viver a eternidade com o Senhor, mas que essa eternidade comece hoje na minha vida, Pai. Eu não quero viver como cidadão deste mundo, mas cidadão do céu, lavado, remido pelo Teu sangue. Que o Senhor possa encontrar no meio dessa igreja bons homens, mulheres comprometidas com Teu reino, e que esses, ó Pai, possam ir ao encontro daqueles que estão caídos ao nosso lado, para que assim a obra do Senhor seja, o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Estamos chegando ao término desse culto. Nós ainda estamos no mês de missões, e isso arde no meu coração, e que você possa dizer ao Senhor: Deus, faça de mim um missionário para levar o Teu Evangelho aonde eu estiver. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus dê a você uma semana abençoada, que Deus dê a você uma semana cheia de graça, e que você possa viver todos os dias dessa semana na presença do Senhor. Não vá embora deste lugar sem dar um abraço no seu irmão e dizer a ele que você o ama. Diga a ele o quanto ele é importante para você, quanto ele é importante para a sua vida, e se ele quiser, paga um lanchinho lá embaixo para ele na cantina. Feche seus olhos. Pai, leve a tua igreja guardada debaixo das tuas mãos santas. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser derramada sobre a vida da tua igreja. Que, ó Deus, o Senhor possa derramar sobre nós a paz que excede toda a compreensão humana, e assim nós possamos viver, e que essa paz seja derramada sobre essa igreja reunida neste lugar, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.